câmeras de vigilância e as parcerias com a iniciativa privada, que tem ampliado esta vigilância por imagens. Será que estas imagens, elas de fato estão ajudando a coibir crimes, melhoram pelo menos a questão da sensação de segurança e na identificação de criminosos? Essas perguntas nós estamos nos fazendo aqui no CBN Campinas, porque a entrevista do dia fala justamente do assunto, principalmente por conta destas parcerias poderem ser realizadas e ampliando a Central Integrada de Monitoramento de Campinas, que é a Sincamp. E nós vamos conversar sobre este assunto com o diretor da Central de Monitoramento, Paulo Campana, que está no link agora com a gente de vídeo. Quem está pelo YouTube vai poder acompanhar essa entrevista, porque esses parceiros estão aumentando essa rede de monitoramento. Paulo, um bom dia, obrigada pela sua entrevista. Bom dia a você, Carolina, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Para uma cidade como Campinas, o total são 1.600 equipamentos entre os particulares e o da Central, as câmeras próprias. É um número que o senhor considera bom ou seria melhor aumentá-lo? Com certeza, ele sendo aumentado, isso é muito importante para a nossa cidade. Hoje, no programa Monitora Campinas, que é a parceria com a iniciativa privada, nós atingimos 1.100 câmeras, e esse número tem crescido semanalmente. Então, a gente acredita muito nesse projeto, porque ele vai contribuir muito para a segurança das vias do nosso município e, de uma forma geral, para toda a nossa cidade. O senhor consegue observar, a partir do trabalho, que sim, ajuda a coibir crimes e identificar criminosos? Sim, as duas perguntas que você me fez com relação a identificar criminosos, quando esses parceiros eles têm a imagem do fato, ele armazena essa imagem fica em poder dele. Explicando um pouquinho sobre como funciona o Monitora Campinas, as imagens nós não gravamos aqui na Sincamp. No programa Monitora Campinas, as imagens ficam com o parceiro, que já tem as câmeras e que essas imagens já são gravadas por ele. Então, se acontecer um determinado fato, na maioria dos casos, a autoridade policial na investigação solicita essas imagens. E com o programa Monitora Campinas, isso vem a fortalecer ainda mais. Porque quando nós somos acionados por esse parceiro, pelo vigilante, pelo porteiro, pelo segurança desse estabelecimento, e essa imagem, nossos guardas municipais consideram que essa imagem é importante, nossos guardas entram em contato com esse parceiro e já pede para que ele reserve essa imagem, porque essa imagem vai ser importante numa futura investigação. Então, o que acontece na maioria das vezes, até então, é que quando a autoridade policial ia solicitar essa imagem para o cidadão que tem essas câmeras em via pública, muitas vezes essa imagem já se perdia porque ela havia sido sobreposta por outra imagem. Então, o Monitora Campinas também, o nosso objetivo é colaborar também com relação a isso. Paulo, aqui é o Felipe que está falando, bom dia para você. Com relação a essa sua frase agora de orienta-se para não apagar as imagens e tal, a polícia ela continua pedindo para o comerciante ou para o dono do estabelecimento que tem a câmera, não faz o pedido eventualmente, faz o pedido à Sincamp, caso seja em uma via pública, evidentemente, né? Mas o pedido a uma câmera de um estabelecimento privado é feito ao estabelecimento privado, correto? Sem dúvida. Não é feito pela Sincamp. Uhum. Nós apenas, vou explicar para você melhor, Felipe, e para os ouvintes. Se for alguém que faz parte do programa Monitora Campinas e ocorreu um determinado fato, nós orientamos. Então, o nosso guarda falou, olha, essa imagem possivelmente vai ser solicitada por uma autoridade policial. E é importante você reservar essa imagem. Então, é apenas uma orientação. Essa solicitação não é feita à Sincamp. Tá? Normalmente a autoridade policial faz essa solicitação àquele que detém a câmera, aquele que é proprietário dessa câmera. Perfeito. Com relação à ampliação aí do sistema, a Carol até comentou aqui que se o número estaria bom ou não, é óbvio que quanto mais melhor, mas com 1.600 câmeras hoje, dá para se ter uma ideia de quantos % da cidade a gente consegue ter uma cobertura aí? É óbvio que é muito relativo esse número também, porque Campinas é imensa, mas dá para dizer se temos uma cobertura em todos os pontos da cidade ou se tem eventualmente alguma região que seria interessante até vocês chamarem comerciantes, empresas privadas para poder aderir ao programa?
Felipe, é muito importante a sua pergunta. Claro que o nosso objetivo é ter uma cidade muito mais monitorada. Nós temos as câmeras que já são existentes, que fazem parte da Sincamp, que são da prefeitura, mas com o programa Monitora Campinas isso ampliou muito. E nós chegamos hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos 65 bairros que são beneficiados diretamente com o programa Monitora Campinas. Beneficiados de que maneira? Nesse bairro nós temos, sempre tem bairro que nós temos mais de um parceiro. Vou citar um exemplo. O Cambuí nós temos 25 parceiros, que envolve os clubes ali do Cambuí, o Tênis Clube, o Regatas e vários condomínios no Cambuí, que são diversas ruas na região do Cambuí. E temos vários outros parceiros em vários outros bairros da cidade. Então, nós temos um total de 65 bairros. Para vocês terem uma ideia, a estimativa que nós fazemos é da seguinte maneira. Então, você pega um condomínio que tem 300 residências, tem 200, 500, não importa se é um condomínio de apartamento ou de residências, esse condomínio já está sendo beneficiado diretamente. E as pessoas que passam nessas ruas, que não tem como a gente mensurar, também são beneficiadas indiretamente. Então, quanto mais câmeras nós tivermos na cidade, com certeza, essa sensação de segurança que a Carolina citou, o município vai passar a ter cada vez mais. Então, o nosso objetivo é estar ampliando o programa Monitora Campinas a cada dia. E qual seria a região que nós temos, eu não digo déficit, acho que déficit é uma palavra muito forte, mas qual é a região que pede-se essa colaboração um pouco maior? A periferia da cidade, hoje, muitos bairros periféricos, nós já temos parceiros nesses bairros, mas a intenção é ampliar isso cada vez mais. Por quê? Só explicando com relação a essa questão de como funciona essa parceria. Então, essa parceria na primeira etapa é somente para pessoa jurídica. Então, não importa a região de Campinas. Então, vou citar duas regiões. A região do Ouro Verde, a região do Campo Grande, a região do Jardim São Marcos. Não importa a região de Campinas. Se o cidadão tiver um pequeno comércio e ali ele tiver uma câmera, ele pode fazer parte do programa Monitora Campinas. O que ele precisa ter? A câmera voltada para a via pública, somente via pública, nós não monitoramos a parte interna do estabelecimento, então, frisando que é somente a via pública, e ele precisa ter um sinal de internet. Qual é o custo para esse cidadão, para esse parceiro, para esse futuro parceiro? Não tem nenhum custo. Se ele já possui a câmera e tiver um sinal de internet, que a maioria desses estabelecimentos possuem, ele consegue fazer um link aqui com a Sincamp e nós passamos a monitorar a câmera dele, porém não é online, tá? Nós não monitoramos essa quantidade de câmeras, que hoje temos 1.100 câmeras no programa Monitora Campinas, seria impossível nós monitorarmos essas câmeras online. De que maneira que é feito isso? É via aplicativo, então esse parceiro, se ele identificar qualquer anormalidade, qualquer situação anormal ali próximo do estabelecimento dele, ele entra em contato via aplicativo, o nosso guarda municipal identifica qual é esse estabelecimento e já entra na câmera dele. A partir desse momento, aí sim, nós passamos a monitorar. Então, vamos imaginar uma ocorrência policial, um carro suspeito, um indivíduo suspeito. A partir do momento que o nosso guarda municipal recebe essa solicitação via aplicativo, o nosso guarda entra no link dessa câmera do parceiro e ele toma todas as medidas necessárias. Se for um veículo suspeito e ele estiver conseguindo identificar a placa, ele já puxa a placa desse veículo para saber se esse veículo é um veículo tomado de furto, roubo, ou se está envolvido em qualquer crime na cidade, e ele já aciona a viatura da guarda que vai para o local. E isso também colabora para que o nosso guarda municipal, no atendimento da ocorrência, o pessoal nosso aqui na Sincamp está visualizando esse atendimento. Então, isso ajuda muito, isso vem a colaborar, inclusive, com os nossos guardas aí no atendimento das ocorrências. E claro que o foco maior sempre é com relação ao atendimento de ocorrências voltadas para a segurança pública. Mas também pode ser, por exemplo, um acidente de trânsito, um veículo que está pegando fogo, um veículo que se acidentou. Então, a partir do momento que o guarda nosso identificou que é um veículo que se envolveu no acidente, ele vai acionar o SAMU, a viatura do Corpo de Bombeiros, se for necessário. Então, a partir daí, ele toma as atitudes e as providências necessárias. Paulo, nós temos a participação de alguns ouvintes aqui pelo WhatsApp da CBN, e o Arthur Mendes, professor lá da cidade universitária, aqui em Campinas, escreveu que desde o ano passado a Associação dos Moradores lá
na parte 2 da cidade universitária, faz parte do Monitora Campinas. No caso, associações de moradores, se estão configuradas como entidades ou empresas, podem participar, é isso? Sim, Carolina, é o pessoal da SERP, lá de Barão Geraldo, acredito que ele deva ser dessa associação, Essa mesmo. está com a gente aqui. Eles foram os primeiros, né, associações de bairros a fazer parte com a gente. Hoje nós já temos mais em torno de 4 ou 5 que estão com a gente aqui na região do Nova Campinas, já estamos com mais 2 em andamento, e aí é feita essa parceria com a associação de bairro, porque essa associação de bairro, ela possui um CNPJ, e isso é possível fazer. Então, nessa primeira etapa, nós só estamos fazendo com pessoa jurídica, porque o sinal de internet, ele é um sinal, muitas vezes, um pouco melhor, então, nesse primeiro momento, nós só estamos fazendo com pessoa jurídica. Perfeito. Depois, a gente chega na parte do CPF, que são as residências dos bairros. Mas, por enquanto, é mais nas entradas dos bairros e os comércios dos bairros. Para vocês, imaginem se os comércios dos bairros fazerem parte do Monitora Campinas, o quanto isso vai contribuir para aquele bairro, associação de bairro fazendo parte. Então, isso tem tomado dimensões que a gente nem imaginava. Então, isso tem contribuído muito e o nosso desejo é que isso aumente cada dia mais para que a gente possa ajudar a sociedade, de um modo geral, com relação aos atendimentos das ocorrências. Ô Paulo, as imagens hoje, até que nível vai a tecnologia? É só a captação de imagens para verificação? Ou já temos, ou existe planos para que possa, por exemplo, avançar em termos de tecnologia, para ter sistema de leitura de placa de veículo automático ou reconhecimento facial, que são algumas tecnologias que sabemos que já estão disponíveis, mas a pergunta é se isso está sendo observado aí para o sistema ou poderia cooperar mais? Carolina, excelente pergunta. Já faz parte. Hoje nós temos alguns condomínios em Campinas e estabelecimentos que já possuem as câmeras com essa tecnologia. E esses bairros já estão aqui fazendo parte do programa Monitora Campinas e a gente já trabalha com a identificação de placas. Claro que o objetivo muitos estabelecimentos, comércios não possuem essa tecnologia, esse tipo de câmera. Mas os que têm já estão aqui com a gente e já estão em operação. Então, tem vários condomínios aqui na cidade que têm câmeras voltadas para a via pública e que essas câmeras já possuem essa tecnologia e isso já está sendo feito já há algum tempo. Ô Paulo, vamos citar um exemplo que está acontecendo e que o uso das câmeras talvez possa ajudar numa investigação. É óbvio que não vamos entrar em detalhes de investigação policial, claro. É o caso do rolezinho, né? Querendo ou não, é o caso que domina o noticiário local aqui de Campinas nesses últimos dias. A gente já soube que a INDEC conseguiu monitorar ou conseguiu pegar os dados de algumas das motos que passaram por radares em alta velocidade, aí evidentemente houve a infração e tal. As câmeras, nesse caso, elas conseguem também visão noturna, coisa do tipo. Isso eu tô falando das câmeras próprias, tá? Da Sincamp, porque a gente sabe que dependendo do comércio tem, dependendo não. Mas elas conseguem, de alguma forma, ajudar também na investigação desse caso específico? Com certeza. O que você acabou de citar, alguns shoppings da cidade são parceiros do programa Monitora Campinas. Outros já estão finalizando essa parceria. E eles possuem câmeras nesse estabelecimento e que isso contribui muito, né? Com as autoridades policiais do modo geral, com o pessoal da Guarda Municipal, a inteligência da Guarda. Muitas situações dessas são esclarecidas em razão dessas imagens. Isso já está em andamento também. Para finalizarmos aqui a entrevista, a gente sabe que tem um link que a pessoa pode preencher o formulário e participar, mas o e-mail parece mais fácil aqui, no caso da rádio, para as pessoas que estão ouvindo, que é o monitora@campinas.sp.gov.br. Tem outros canais para as pessoas que têm interesse de aderir ao programa, como elas devem fazer, Paulo? Carolina, exatamente o que você acabou de citar, esse é o nosso e-mail. Nós temos tido uma demanda grande, né? Muita gente nos procurando, e acredito aí que, né, com relação a entrevistas, isso vai nos ajudar ainda mais. Então, aí o nosso pessoal aqui, os nossos técnicos, têm trabalhado o tempo todo com relação a esses parceiros interessados também para concretizar esse desejo. Claro que aí existe uma parte técnica que eu não vou entrar nela aqui, que não teríamos condições, né,
de estar... isso é uma parte técnica que nós temos os técnicos aqui capacitados para orientar esses futuros parceiros. Normalmente, eu vou citar alguns exemplos. Alguns condomínios, algumas empresas, elas contratam uma empresa que já fez a instalação dessas câmeras. E aí, o proprietário dessas câmeras, muitas vezes, ele não tem esse conhecimento técnico. Então, eles colocam a empresa que fez essa instalação em contato com o nosso pessoal aqui. Isso é algo muito rápido. A partir do momento que a documentação que é necessária para fazer essa parceria já está finalizada, isso é muito rápido para subir essas câmeras, né, que a gente chama de subir esse link. Então, é algo muito rápido e a gente está à disposição aqui na Sincam. Obrigada, viu, Paulo? Bom trabalho para todos aí, se bem à disposição, na necessidade de divulgar informações. Muito obrigado aí para todos vocês, uma boa tarde, um bom dia a todos. Obrigado, Paulo. Diretor da Central Integrada de Monitoramento de Campinas, conversou com a gente o Paulo Campana. 10h30. CBN, Central Brasileira de Notícias.